Olá pessoal, eu sou o Pedro do grupo de refatoração de código. Meu grupo é constituído por mim, pela Ana, pelo Léo Cindino e pelo Juan. E a gente vai tratar um pouco sobre refatoração de código. Aqui tem um sumário, os tópicos que a gente vai tratar. O que é refatoração, quando se deve refatorar o código, por que refatorar e métodos para aplicar refatoração no código. Primeiramente, o que é refatoração? Refatoração é o processo de alterar o código-fonte de uma maneira que não altere seu comportamento externo e ainda melhore a sua estrutura interna. Então, a refatoração é o processo onde você não vai se importar com mudar alguma funcionalidade. Você vai se preocupar com a estruturação de como foi escrito o código e tentar alterar isso da melhor maneira possível. É uma técnica disciplinada de limpar e organizar o código e, por consequência, minimizar a chance de introduzir novos bugs. Então, é um processo que vai alterar em possíveis manutenções futuras, por exemplo, uma manutenção evolutiva, onde você quer implantar novas funcionalidades no sistema, por exemplo, e você vai tentar implantar isso e ver que o código está todo bagunçado, não tem uma estruturação boa e acaba introduzindo novos bugs de forma que não agrega para o sistema. Quando devo refatorar o código? Quando não está explícito a funcionalidade dos métodos, ou seja, tem um método ali muito complicado que não sabe o que ele faz especificamente. Quando há uma grande quantidade de comentários que poluem o código, então você refatorando o código, você faz com que não seja necessário tantos comentários, por exemplo, e acaba que seu código fica menos poluído. Quando os nomes dos seletores das variáveis não exprimem o seu significado. Então ali às vezes você tem uma variável ou método que não tem um nome realmente relativo ao que ele faz. E isso acaba atrapalhando na leitura e no entendimento do código. Quando o código cheira mal. Essa é uma característica que é, na verdade, um termo usado do inglês code smell, que indica uma característica do código que não faz sentido, não é coeso com o resto do código, e que aquilo ali pode indicar algum problema no seu código. Por que refatorar? Torna o software fácil de ler e entender, melhora o projeto, amplia a manutenibilidade do código, ajuda a achar bugs, ajuda a programar mais rápido, e tem outras características, outras vantagens também de você refatorar o seu código. Tipos de refatoração. Aqui tem alguns dos principais tipos de refatoração que foram propostos por Martin Fowler e a gente vai tratar delas no decorrer do vídeo. Aqui eu vou tratar um pouco sobre o encapsular campo. Encapsular os dados de uma aplicação significa evitar que estes sofram acessos indevidos. Para isso, é criada uma estrutura que contém métodos que podem ser utilizados por qualquer outra classe, sem causar inconsistências no desenvolvimento do código. Aqui tem um exemplo, sem encapsulamento. Então eu criei uma classe conta e tem dois atributos, nome do tipo string e saldo bancário do tipo double. Então, do jeito que está aqui, qualquer classe do projeto pode acessar diretamente e alterar o valor dessas variáveis, o que não é indicado, né? Já que um dos pilares da programação orientada a objeto é o encapsulamento. Então, para solucionar isso, devemos criar métodos que façam a atribuição e o retorno de valores dos atributos de uma classe. Então aqui a gente tem os mesmos dois atributos, e para cada atributo a gente cria dois métodos. Um para você
retornar o valor daquele atributo, daquela variável, e o outro você vai usar para atribuir um valor naquela variável. Então são chamados os métodos get e set, e são os métodos padrões, digamos assim, para encapsular os campos. Vou mostrar um pouco aqui na prática de como funciona. Deixa eu ir aqui para o editor de código. Então, tá aqui as duas classes que foram apresentadas. A primeira aqui não refatorada e a segunda refatorada. Então aqui eu vou instanciar os objetos. Primeiro eu instanciei aqui a classe não refatorada. E eu vou usar aqui embaixo tentar acessar elas diretamente. O que a gente, como eu disse, vai ser permitido, porque elas não estão devidamente refatoradas. Então aqui eu vou printar o saldo bancário diretamente lá, e depois eu vou atribuir aqui diretamente um valor e printar de novo para ver qual valor está. Então aqui inicialmente tem o valor R$5.100,98. E aqui após eu vou atribuir 1.100. Então primeiro deve printar 5.100,98 e depois 1.100. Vou dar um run aqui. Compilando. E aqui pode ver que imprimiu certinho. Agora eu vou descomentar isso aqui. Agora eu vou instanciar a próxima classe. Aqui C2. Vou comentar aqui o que a gente já utilizou, não vai precisar mais. Então aqui eu instanciei, criei o objeto C2 da classe já refatorada. E aqui eu vou pedir para printar do jeito que eu usei na classe anterior. E aqui já mostra o erro. Então se eu botar o mouse aqui em cima vai dizer: o campo saldo bancário não está visível. Porque lá na classe refatorada a gente privou as variáveis para aquela classe. Então só vai ser possível acessar esses atributos, né, pelos próprios métodos da classe. Então isso aqui não é permitido fazer. E dessa forma aqui a gente vai utilizar dos métodos get e set para manipular essas variáveis. Então comentar isso aqui. E aqui eu vou fazer um teste com os dois atributos lá. Primeiro eu vou usar o get nome. Então vai retornar o valor do nome que está lá, que é João. Depois eu vou usar o set nome, que é a variável que vai atribuir um novo valor, aqui, que é o método que vai atribuir um novo valor àquela variável. Então aqui vai ser Lucas, e depois vai printar de novo a variável nome, que vai ser Lucas. E a mesma coisa eu vou usar aqui para o saldo bancário. Primeiramente lá é o valor 5.100,98. E depois eu vou usar o set saldo aqui. E vai alterar para o valor 1.290,8. Então aqui eu vou printar de novo e já vai ser esse o valor. Deixa eu compilar aqui. Aqui. Então imprimiu primeiro João, depois Lucas, após eu usar o set nome. E aqui imprimiu primeiro o valor 5.100,98 que estava lá. E após eu usar o método set, ele vai imprimir 1.290,8. Assim como esperado. Então é isso, a parte de encapsular campo. Espero que tenham entendido.
É, Bom dia, eu sou o Juan. Eu vou explicar três tipos de refatoração. O primeiro tipo que eu vou explicar é o extrair método. Ele é muito comum de ser utilizado. Ele geralmente é utilizado quando o método ele é muito longo e realiza diversas atividades, ou até mesmo quando tem muitas partes do código que são repetidas e a gente pode simplesmente apagar e escrever dentro de um método e chamar esse método. Eu vou explicar um pouco mais dessa parte no exemplo que eu vou colocar depois. Nesse primeiro exemplo, eu, eu criei o método imprimir saldo, que dentro dele ele imprime o cabeçalho e os detalhes da conta. Aí, utilizando esse extrair método, eu coloquei o imprimir cabeçalho e o imprimir detalhe em métodos separados e chamei dentro do imprimir saldo. Aí ficou um pouco mais organizado e também eu posso tanto chamar só o cabeçalho da conta ou os detalhes. Não necessariamente agora eu preciso chamar os dois juntos. É, Na orientação objeto, às vezes a gente não dá o cuidado específico e às vezes as classes ficam mal organizadas. Como esse exemplo que eu coloquei aqui na tela, onde a classe aluno, além dela ter os atributos como nome e matrícula, ela também tem algumas coisas que são desnecessárias, no caso, dentro dessa classe. No caso, a mais. Aí eu utilizei esse tipo de refatoração de extrair classe e criei uma nova classe chamada telefone, que é totalmente separada da classe aluno, onde a classe aluno agora só tem os atributos do aluno mesmo e o telefone é uma classe separada e pode ser tanto chamado e pode que o aluno pode agora chamar essa classe se assim preferir. Não necessariamente agora está incluso. O último tipo de refatoração é o substituir números por constante. Nesse caso, eu dei um exemplo de π, que para calcular o raio o comprimento de uma circunferência, que no caso é duas vezes o π, que é 3,14, aí mais uma fração e vezes o raio. Aí no caso, com esse método, a gente vai substituir esse π por uma variável, como eu coloquei aqui, peraí. Eu declarei π, eu declarei π, a variável, e eu dei o valor dela, e agora eu coloco a variável aqui dentro. Qual é a diferença de antes para depois? É porque agora eu posso utilizar essa variável em mais parte do código. E sem contar que se tiver muita essa variável em muitas partes do código, é mais simples de alterar, porque eu só preciso agora alterar exatamente aqui. Eu não preciso em cada parte do código alterar o valor. Tá? Eu fiz um pequeno exemplo aqui em Python, que é a classe Miranha que eu criei, que ela vai receber os atributos nome, a quantidade de filme e a descrição. Deixa eu só rodar. Tá. Ela vai imprimir exatamente isso, que é o nome do ator, a descrição dele, a descrição dele, a quantidade de filme, o valor que ele arrecadou nas bilheterias, a idade dele e o par romântico dele nos filmes. Aí vai se repetir tanto pro Andrew, pro Toby e pro Tom. Aí eu vou explicar um pouco mais sobre o código. Tá. Aqui ele vai receber ele vai instanciar o objeto, que é o Miranha 1, que no caso é o Andrew, que eu declarei. Foi o que o Andrew vai receber no atributo nome, o 2 vai receber no atributo quantidade de filme,
e o melhor Homem-Aranha vai receber na descrição, no atributo de descrição. Aí para calcular a quantidade que ele fez na bilheteria, eu vou somar o valor do primeiro filme, o valor do segundo filme e o valor do terceiro filme. Aí vai receber na variável A e depois eu vou dividir por 1000. Esse 1000 é porque eu coloquei bilhões e aqui está em milhões. Aí a data de nascimento, eu vou declarar a data de nascimento dele. Aí depois a variável idade vai receber, que é 2021, no caso, que é o atual, quando eu estou gravando, menos a data de nascimento dele. E vai ser tudo colocado na variável idade. Aí o par romântico dele vai receber na variável NN. E a quantidade de filme que ela fez vai receber na variável NF. Aí eu coloquei o print para mostrar tudo isso na tela, que no caso, que é o objeto aranha, objeto Homem-Aranha 1, vai imprimir o atributo nome, aí vai imprimir o atributo descrição e o atributo quantidade de filme. Aí vai imprimir o valor arrecadado na variável, que foi recebido na variável A, e a idade dele. Aí eu passo o par romântico e a quantidade de filme dela. Aí os outros dois são exatamente iguais. Aí, utilizando a refatoração, a gente pode simplesmente, eu posso excluir esse daqui, que é o cálculo da bilheteria de todos eles e também a idade dele, o cálculo da idade e colocar isso simplesmente em método. Eu já fiz um script pronto aqui, eu só vou colar, só um segundo. Aqui está os dois métodos que eu criei, que o primeiro método é o bilheteria, que vai receber a quantidade que ele fez no primeiro filme, no segundo filme e no terceiro filme como parâmetro. Aí vai calcular a soma deles três, jogar dentro da variável A e depois vai printar na tela. Aí eu vou chamar esse método três vezes, vou chamar esse método uma vez para cada Homem-Aranha, no caso, e mostrar. E eu fiz a mesma coisa no caso do método idade. Ele vai receber como parâmetro a data de nascimento e vai calcular o ano atual menos a data de nascimento e vai printar na tela. Esse ano atual, eu utilizei o terceiro tipo de refatoração que eu estou usando, que é o tipo de refatoração que é substituir o número por uma variável, por uma constante no caso. Que o ano atual eu coloquei como 2021. Aí no caso eu declarei ela aqui em cima como 2021. Mas caso eu fosse utilizar em mais parte do código, eu podia simplesmente alterar só aqui, ó. Com 2022 no caso, que é o próximo ano, ou voltar para 2021. Porque se eu tivesse colocado 2021 em cada parte do código, eu ia precisar alterar um por um.
Mas utilizando esse tipo de refatoração fica mais simples mexer no código. E, nesse caso, para printar a tela, como está se repetindo muitas vezes o mesmo esquema, eu resolvi colocar essa parte de printar a tela dentro de um método também. Só um segundo. Pronto, eu coloquei dentro de um método exatamente como eu fiz, que vai imprimir o atributo do objeto, que no caso é um nome, a descrição, a quantidade de filmes. Aí, dentro desse próprio método, eu vou chamar o método imprimir, imprimir a bilheteria, que no caso, e eu vou passar os parâmetros do primeiro, do segundo e do terceiro filme, e também vai chamar o método da idade, imprimir. E por fim vai imprimir o par romântico, que no caso vai ser o nome da namorada dele e a quantidade de filme dela. Agora eu vou chamar esse método em cada um deles. Agora só vou fazer umas pequenas alterações aqui no caso. 3 e o Homem-Aranha 2. Aqui 86. Vou deixar a bilheteria igual dos três. Só por exemplo mesmo. Aí no caso das namoradas do Homem-Aranha, eu resolvi criar uma classe para elas, porque vai ficar um pouco mais organizado também, por causa que aqui só tem é, duas informações, mas se tivesse muito, seria um problema no caso. Então eu achei melhor colocar dentro de uma classe e distanciar o objeto dela. No caso, eu já criei a classe previamente, eu chamei ela de classe namorada, que vai receber o atributo nome e a quantidade de filme. Aí, no caso, como eu criei em outro arquivo, eu vou ter que importar ela. E...
Eu importei, no caso. Agora só falta instanciar cada objeto. No caso, eu não vou precisar mais disso aqui. Eu instanciei o objeto. Eu chamei o primeiro objeto de N1, que vai receber o nome, o atributo nome Gwen Stacy e a quantidade de filme 2. E assim também eu fiz no N2, que vai receber o nome da Mary Jane, e no N3 também. Aí, no caso, essa função, esse método imprimir, ele vai receber 5 parâmetros, que no caso é a quantidade dos 3 filmes primeiro, a idade, a data de nascimento do Homem-Aranha, e esse X eu coloquei justamente o, o objeto, no caso, a variável que corresponde ao objeto, para que quando eu jogar qualquer valor aqui dentro, no caso, eu joguei o N1 aqui, e ele vai receber na variável X. Quando ele receber na variável X, o N1 vai para cá, e automaticamente o atributo nome o atributo nome do objeto N1 vai ser chamado, assim como a quantidade de filme. Aí eu fiz assim também nos outros dois. E no caso aqui vai ser o N2 e o N3. Aí eu vou imprimir só para confirmar como não mudou nada, exatamente nada. Esse é o primeiro print que eu coloquei, que foi aquele com o código todo bagunçado. Você pode até ver, ó. É exatamente o mesmo. Eu não alterei nada. Exatamente o código. A única coisa que eu fiz é tornar o código um pouco mais limpo, um pouco mais fácil de ser lido e interpretado. Que no caso eu fiz os 3 métodos. Agora aqui é imprimir bilheteria, o método em idade e o imprimir a tela inteira, que vai imprimir todas as informações do Homem-Aranha que foi instanciado no caso. Agora eu não preciso copiar cada um deles de uma vez, eu posso copiar apenas uma vez eles e simplesmente só chamar eles uma vez. Como exatamente fiz utilizando o tipo de refatoração extrair método. Aí eu usei outro tipo de refatoração que foi a refatoração de substituir números por variável, que no caso que eu coloquei um ano atual, justamente para facilitar na hora de alterar, ou também fazer uma manutenção ou acrescentar algo. Eu posso simplesmente acrescentar aqui. Aí eu criei uma nova classe
e importei ela, que no caso foi a classe namorada, e ela vai receber o nome e a quantidade de filme. E assim fica bem mais fácil e organizado, na minha visão, e eu acredito que de muitos, de se ler o código. Foi basicamente isso. Eu fiz um código rápido e simples também. Esse código eu vou deixar no meu GitHub. Depois que eu comentar ele, no caso, adicionar os comentários, eu vou colocar no GitHub e eu vou deixar provavelmente o link no final do nosso slide, que vai ser disponibilizado para vocês. E é só. Fim. Obrigado. Renomear métodos, variáveis e atributos. Muitas vezes, os métodos, variáveis e atributos são nomeados de forma desatenciosa ou recebem nomes divergentes das funções quais eles designam. Então, dos processos de refatoração é renomear essas variáveis, esses métodos e ou atributos de acordo com suas finalidades. Vamos ver como isso acontece na prática. No código que vemos agora, nós encontramos algumas variáveis que estão em desacordo com suas funções. Como acontece aqui? Na nossa função renomear variáveis, a gente podemos ver aqui abaixo, 3 variáveis, a, b e n, que a princípio nós não conseguimos distinguir quais são as suas funções, nem para que elas servem no código, se elas estão sendo usadas ou não. Para isso, a gente tem que analisar o código e ver para que serve cada uma dessas variáveis. A gente consegue identificar aqui a variável a, e se a gente ler esse código como é pequeno, logo nós conseguimos encontrar a finalidade da variável a, que nesse caso ela está aqui na introduza o primeiro número, ou seja, ela vai receber o número que foi digitado pelo usuário e vai guardar ele para posteriormente usar esse número quando for solicitado. Vendo isso, nós vamos agora renomear a variável a, de acordo com a função que ela está exercendo. Como ela vai ser o primeiro número a ser inserido, então nós podemos renomear ela como num1. E aqui, já renomeando, nós poderíamos tornar já ela variável a partir daqui e apagar em cima. Mas como eu não quero editar muito o código, quero deixar ele do mesmo jeito que ele está, então eu vou lá em cima e vou trocar de novo o nome da variável a para num1 e vou fazer o mesmo em todas as reincidências do código. Então, mais aqui embaixo aparece a variável a de novo e eu vou lá renomear para num1. Feito isso, eu vou atrás agora da próxima variável, que eu posso ver ali que é a variável b. Ela se encontra já aqui no introduza o segundo número. Então, consequentemente, nós vamos renomear ela para num2. Mas eu não quero ter o trabalho de voltar em cada incidência dela e botar num2. Eu vou apenas dar um Ctrl R, vou escrever num2 e vou dar um Enter. E assim, onde tiver a incidência da variável b, ela vai se tornar num2. Vou dar um Enter e vou salvar isso. E vou analisar a próxima variável, que agora é a variável n. A variável n, a gente pode ver aqui pelo código, que ela aparece ali, n é igual a 1 mais número 2. Então, ela é a soma ou o resultado da operação que está sendo feita. Então, eu vou fazer o mesmo lá, vou dar um Ctrl R, vou botar resultado e vou dar um Enter para que aonde tem a reincidência da variável n, ela se torne a variável resultado.
Vou dar um Enter, vou trocar no código inteiro, onde era N agora vai ser resultado. E assim eu vou ter refatorado o código trocando variáveis que estão indirecionadas, que estão em desacordo com as suas finalidades. E agora fica fácil de identificar o que cada uma faz. A variável que antes era A, agora recebe o número 1, o primeiro número de entrada. A variável que era B agora é número 2, recebendo o segundo número de entrada. E a variável que era responsável por armazenar o resultado, agora se chama resultado. O que fica muito mais fácil de identificar e posteriormente dar manutenção ou desenvolver ainda mais o código. Vamos ver agora a situação de substituir arrays por objeto. Um array ele pode conter dados heterogêneos e cada um dos seus índices pode apontar para um tipo de dado diferente. Então, o que acontece? Muitas vezes, um array, apesar de conter vários dados heterogêneos, ele precisa ser trabalhado de maneira mais limitada do que se eu usar um objeto, por exemplo. Então, por isso, a facilidade de usar objetos faz com que na hora de refatorar se pense em manter ou não os arrays. Nesse caso, nós vamos ver um código onde a facilidade do objeto ela se torna dispensável à utilização do array. Então, bora ver como é que funciona na prática a troca do array por um objeto. Aqui nós podemos ver que esse array armazena, o primeiro array armazena o nome de cachorros, o Pluto, o Rex e o Bob. No segundo, ele armazena a cor dos olhos. E no terceiro, o peso, sendo que cada um desses dados corresponde a um desses cachorros. O Plutus, cor dos olhos azul, peso 53. O Rex, cor dos olhos verdes, peso 22. E o Bob, cor dos olhos marrom, o peso 13. E na hora de conferir cada um desses dados, foi preciso utilizar um for para que a incidência do for atribuísse esses dados para cada um desses cachorros. Então ali ele ficava dependente do count, que era a variável contadora, para saber de quem que eram esses dados. Por isso a utilização do objeto ela se torna muito mais prática. Vamos ver agora como criar esse objeto. Nós vamos criar agora uma nova classe. Nós vamos passar os primeiros parâmetros desse objeto. Passando os parâmetros desses objetos, a gente já pode instanciar o objeto lá na nossa classe principal. Então, nós vamos apagar todos esses arrays que estavam aqui, que ele já não é mais necessário, e vamos agora instanciar os objetos. Então, instanciando o primeiro objeto, cachorro. Vai instanciar o objeto cachorro 1.
E nesse primeiro objeto criado, a gente já pode passar os dados do primeiro cachorro. Vamos começar aqui a colocar o nome do cachorro. Depois nós vamos colocar o próximo dado do cachorro. Vou colocar agora o peso do cachorro. Por último, a cor dos olhos. E assim a gente criou o primeiro objeto com os dados já dentro. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no segundo objeto, que vai ser o cachorro 2. Eu vou colocar os mesmos dados, os mesmos tipos de dados que eu botei no primeiro, já que na criação do terceiro, para mostrar como não tem uma dependência do count e não tem uma dependência de outros dados, eu posso trabalhar com eles um independente do outro, diferente de como estava no array. Eu vou eliminar aqui um dos dados desse cachorro 3, que é o objeto agora vai ser cachorro 3. Então, nesse eu vou botar o nome do cachorro. E o peso apenas. Do cachorro 3, nós vamos retirar a cor dos olhos. Também não iremos mais precisar dessa parte do for para controlar os dados. Para controlar a exibição dos dados, nós vamos usar apenas o print. Então, eu posso trabalhar com eles separados. Eu vou printar aqui do cachorro 3 apenas o nome. E aí ele apareceu aqui, Bob. Apenas o nome do cachorro 3. E posso fazer outra modificação. Colocar aqui o cachorro 2. Quero exibir apenas a cor dos olhos. Então, apareceu aqui já amarelo. Cor dos olhos do cachorro 3. A gente pode verificar aqui em cima que é realmente amarelo. Substituir atributo por objeto. Quando um atributo de uma classe representa informações adicionais,
nós podemos trocar ele por objeto, que torna sua manipulação mais fácil, mais prática, e permite que a gente trabalhe melhor esses dados, separando a qual classe pertence cada dado e movendo eles para a classe mais adequada. Então a gente vai criar aqui um código genérico para mostrar como isso funciona. Aqui na minha classe pedidos, a gente pode ver que eu tenho, no meio do pedido, eu tenho um atributo cliente. Esse atributo cliente, ele pode vir com mais dados sobre esse cliente, né? O nome do cliente, o código do cliente, histórico do cliente, vários outros dados. Nesse nosso caso aqui, nós vamos criar esse objeto para que ele tenha o nome cliente, né? Para ficar mais fácil ali nosso entendimento. Então, o cliente, ele estava dentro da classe pedidos e agora ele virou objeto cliente para que a gente possa manipular ele de uma forma melhorada. Não, o nosso número do pedido ele passa a ter o nome do cliente e o número do pedido. E aqui nós vamos criar o cliente com o nome do cliente, com a variável nome cliente. E aqui, de acordo com as necessidades, eu posso ou não colocar mais atributos aqui. Posso botar o nome do cliente, eu posso botar o código do cliente, qualquer coisa que eu tenha necessidade. E criar esse objeto para o cliente, para a classe cliente, ele torna muito mais fácil a manipulação desses dados. A gente pode trabalhar aqui com o get, o set para editar esses dados. Pode movimentar esses dados com uma precisão muito mais alta e torna o código muito mais limpo e muito mais fácil de ser desenvolvido e de que se faça manutenções posteriormente. Olá a todos, meu nome é Leocindino Cardoso, tá? Eu venho aqui para vocês, vou estar explicando alguns tipos de refatoração, tá? Bom, com as quais eu vou explicar, ao todo serão 10 tipos que a minha equipe apresentou, né? E lembrando que são mais de 80, ok? Então, acho melhor a gente começar logo, certo? E vamos começar falando aqui sobre o tipo de refatoração, que é o parametrizar método. Bom, cada tipo de refatoração, ele pede ali existe uma circunstância em que você vai aplicar esse tipo de refatoração. Então, qual seria a situação que nós podemos aplicar o parametrizar método? A situação é a seguinte: quando alguns métodos têm a mesma funcionalidade, só que fazem de maneiras diferentes, o programador acaba declarando diversos métodos para uma única ação. E qual seria a solução para isso? A solução é declarar parâmetros em apenas um método e eliminar o restante. Para a gente identificar melhor essa circunstância, eu vou trazer aqui um código, né? Um código pequeno, que seja fácil de o entendimento dele. E eu vou estar explicando para vocês, né, que esse código faz. Deixa eu ver. Esse aqui é o código, é uma classe salário, tá?
ela está aqui definindo o atributo, né, o método getSet, que é o que faz as mudanças, né, nesse atributo, nos valores do atributo. Aí é que eu vou estar declarando dois métodos que eles fazem a mesma operação, né? Eles calculam salário funcionário com números específicos, né? Cada eles fazem a mesma coisa, só que de maneira diferente, certo? Exatamente como tá descrevendo a situação. Então é possível aplicar a refatoração aqui, né? E essa aqui do lado é a classe pagamento, tá? Ela está aqui chamando, né? Ela tá instanciando um objeto salário. O objeto salário, ela coloca um valor, né? Do qual o salário do funcionário e aí ela chama para fazer o cálculo do salário do gerente, tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês o código que a gente vai estar utilizando, ok? Percebam que aqui a gente nem pode chamar os dois. A gente nem pode chamar os dois de uma vez só. A gente só pode chamar um de uma vez, né? Aqui a gente está chamando vendedor, mas a gente não pode chamar os dois. Isso porque a conta ela acaba sendo errada, tá? Mas não é isso que a gente olha. Mas não é isso que a gente quer saber agora, tá? Então, a gerente deveria ser 2.000 no caso. A gente só quer mesmo refatorar. Vou mostrar para vocês aqui como vai ser o processo de refatoração, tá? Então, o que é que a gente vai começar fazendo, tá? A gente vai começar fazendo, eliminando esses dois métodos aqui, tá? Eu vou chamar um método public, double, quantia a pagar, tá? E aí eu vou inserir aqui um double também, um double fator, fator. E aí eu vou dar um return. E eu vou retornar o salário do funcionário, tá? Só que esse salário do funcionário, ele vai estar sendo multiplicado por alguma coisa, seja ali, digamos, a porcentagem do, do bônus ou comissão que aquele empregado vai estar recebendo, né? Então, eu vou estar multiplicando por algo. Não, colocar aqui o parâmetro que foi usado, certo? E as duas classes se tornaram uma. Declarei um parâmetro, estou usando o parâmetro para multiplicar o salário, certo? E aqui eu vou mudar. Vou colocar ele como quantia a pagar. E aí, E aí eu vou colocar aqui 1.5. Ctrl S, Run. E aí ele multiplica, né? Só você colocar o valor que você quer que ele faça, ele faz. 2. Ok, gente. E é basicamente isso, né? Deu para entender, acredito eu, deu para entender como funciona ali a aplicação do parametrizar método, tá? A gente pegou ali duas classes e transformou em apenas uma classe. Então isso economizou bastante código, né? E aí, como vocês podem ver aqui, ele é bem... Inclusive, eu posso chamar ele duas vezes aqui, se eu quiser. E nenhum valor não altera o outro, tá?
Ok, peraí. Ok, gente, então é basicamente essa, tá? A, a mudança que o parametrizar método vai fazer, tá? É interessante a gente estar fazendo isso aqui em códigos pequenos, para que a explicação fique simples, certo? De modo que vocês consigam perceber a situação. E quando vocês estiverem utilizando ali um código maior, né? O que provavelmente vai acontecer, né? Então vocês têm que estar percebendo ali nesse código as estruturas, né? Que estão utilizando do mesmo método e que não tem parâmetro no caso. E aí vocês precisam unir essas estruturas ali para deixar o código mais para deixar o código ali refatorado e tal. Aqui, continuando, eu coloquei a solução aqui, certo? A solução seria exatamente essa. A gente tirou os dois métodos e transformamos em apenas um, tá? Utilizando ali o parâmetro, ok? E aqui, essa aqui é a passagem de valores na classe principal. Ok? Continuando, métodos com muitos parâmetros, certo? Assim como a falta de parâmetros, né, pode ser prejudicial para um código, como a gente viu antes. O excesso de parâmetros ele também pode ser prejudicial para o entendimento do código. Então, qual seria a situação de aplicação desse tipo de refatoração? A situação é quando alguns métodos acabam ficando com uma quantidade exagerada de parâmetros. Ou seja, quando alguns métodos têm 4 ou mais parâmetros ali, ele já tem, quando tem 4 já tem bastante parâmetros, mais que isso já são uma quantidade exagerada de parâmetros. Então, existem maneiras que você pode estar utilizando para diminuir os parâmetros de um método. Tá. Qual seria a solução? Há diversas maneiras de se resolver. Porém, uma das mais simples é agrupar os parâmetros em uma nova classe, que inclusive pode ser utilizada por outros métodos, tá? Então, aqui a gente vai ter um exemplo de código, tá? É um exemplo pequeno também, com a mesma proposta, né? A proposta de que ele seja mais, que tenha um melhor entendimento, né, sobre ele e que vocês tenham a noção de quando aplicar esse tipo de refatoração, entendeu? É por isso que a gente está trazendo aqui um código pequeno para que fique mais claro essa circunstância, tá? Então, esse aqui, no caso, ele é uma classe, eu chamo essa classe de método com N parâmetros, né? Porque para ela servir de exemplo para esse tipo de refatoração, tá? Esse aqui, ela tem apenas 3, mas é o suficiente, no caso, para a gente poder aplicar, entendeu? Não é na maioria dos casos que você vai ter 3, você já vai aplicar esse tipo de refatoração. Normalmente você tem mais, né? Existem códigos aí que eles colocam 6, 7 parâmetros. Então existem códigos, né, situações que vão ter bem mais desses aqui para vocês poderem aplicar esse tipo de refatoração. Mas ainda assim, vamos continuar. Tá? Esse código aqui, ele vai identificar se um número está dentro de um intervalo, ok? Então aqui a gente tem uma classe principal aqui, né? O método principal. Ele manda um vetor, ok? Ele diz a quantidade de números que esse vetor tem, ok? Que seria que ele manda o vetor, o tamanho do intervalo, e ele manda o número que ele está procurando, certo? Aqui na classe main ele está instanciando um método, ele cria um vetor e ele
manda pelo objeto, né? Ele chama o método decide. Ok? Então é basicamente isso que esse código faz. A gente não vai mexer muita coisa aqui no código, como a gente mexeu lá no outro, a gente mexeu tudo, né? A gente vai focar mais aqui em cima. Como a gente vai mudar esses parâmetros aqui. De início, eu vou logo criar uma classe aqui que eu vou chamar de números.java. Criei. Eu vou deixar ela criada aqui logo, tá? Tem um comentário aqui esclarecendo melhor o que ele faz. Tá? Então, como eu falei antes, a gente vai focar agora e prestar atenção aqui nesses parâmetros, tá? Para a gente resolver esse tipo de situação, esse tipo de problema, a gente tem que identificar quais estão melhor relacionados aqui, entendeu? Por quê? Porque aqui a gente tem o quê? A gente tem um vetor, certo? Um vetor, no caso, ele seria uma cadeia de caractere, certo? Então, ele vai conter um caractere atrás do outro aqui, certo? A gente tem o tamanho do intervalo, ok? Ele vai passar aqui apenas um número, que vai dizer o tamanho dele. Então, digamos, se o vetor tem 10, certo? Se o vetor tem 10 caracteres dentro dele, então, como o Java ele conta a partir do zero, né? O número inicial dele é 0. Então, eu vou passar como tamanho do intervalo, eu vou passar 9. Se for 11, eu vou passar 10. Se aqui for 5, eu vou passar 4, né? Então, aqui ele vai ser um número apenas relacionado a isso. A mesma coisa aqui. Aqui é o número que eu estou procurando. Então, digamos, se eu estou passando um vetor de 1 a 10, com os caracteres de 1 a 10, o tamanho do intervalo é 9 e o número que eu estou procurando é 6, então a resposta aqui será sim. Ok? Quer ver? Vamos testar aqui. Olha exatamente a situação que eu descrevi. Um vetor com caracteres de 1 a 10. O tamanho do intervalo que ele passa é de 0 a 9. E eu estou procurando o número 6. Sim, tudo certo. Ok? Se não tiver, digamos, se eu estiver procurando o número 60, e aí não tem, tá? Então, qual é a semelhança aqui? A maior semelhança é entre esses dois aqui. Isso porque eles passam, né, números apenas, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Eu vou declarar. Eu poderia declarar public, que ficaria mais fácil, só que eu não costumo a declarar métodos public, entendeu? Então, eu normalmente utilizo os métodos get e setter para fazer as modificações. Então, eu vou chamar de private. Tá? Que eu vou dar Ctrl Alt D e aí eu já criei os meus métodos get e setter. Tá bom? Por enquanto é só isso aqui que a gente vai estar utilizando, ok? Aí aqui agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai apagar esses dois parâmetros, a gente vai chamar número n
Ah, não, é números, né? Ok, foi. E aqui, como é que a gente vai fazer? Como vocês podem ver, deu erro, né? Como é que a gente vai fazer para chamar isso aqui? A gente vai estar n ponto get tamanho do intervalo n ponto get número procurado. Ok? Tudo certo? Aqui, como vocês podem ver, deu erro, né? A gente vai apagar esses dois aqui. Agora, a gente tem que instanciar um novo, né? Um novo objeto. E aí agora, né, a gente declarou aqui o objeto, tá? E um objeto de número, tá? É que a gente vai, como objeto número, nós vamos mudar, né, o valor de número procurado. Qual é o número que a gente quer procurar? A gente quer procurar o número 6. E aí a gente vai mudar aqui o número o tamanho do intervalo, tá? E aí a gente manda o objeto, que é o número. Será que vai estar? Aí a resposta tem que ser sim. É sim, né? Tem que mandar aqui, vamos ver 8. Vamos ver 15. Não, tá bom. É basicamente isso, gente. Reparem que aqui diminuiu completamente do tamanho que estava. Só agora com apenas um. Tá? O que a gente fez aqui é a utilização, né, da programação orientada a objetos, certo? Então, algumas vezes, você refatorar um código não quer dizer que você vá diminuí-lo. Algumas vezes você deixa mais simples, porém você tem que acrescentar mais, né, mais comandos. Então, agora tá mais organizado, certo? Isso porque ele tá no... nós temos uma classe aqui, digamos, com atributos do seu nicho, né? Então, ele está mais organizado, ok? É basicamente isso, tá? E aí, gente, é basicamente isso, ok? É interessante aqui no caso que a gente, voltando, né, a falar, que a gente focou apenas na quantidade de parâmetros, ok? E organizou eles melhor, inclusive, eu vou exercer algumas vezes que vocês vão estar fazendo nessas classes, retirando aqui os parâmetros e fazendo essas classes aqui, e vão estar, inclusive, podendo reutilizar, né, em outros métodos. Mas ok, é basicamente isso aqui, tá? Agora a gente vai pro outro. E, bom, é como tá lá, né? Essa aqui é a solução. Vejam que ele mostra, né? Aqui a diferença de tamanho, né? A gente transforma dois parâmetros em um, fazendo uma classe aqui, ok? E esse aqui é o método principal também lá, né? Que foi
que foi mudado. Esse aqui é o método, né? Que chama ali a classe, passa os valores, né? Com o número procurado, o tamanho do intervalo, e é isso. E a gente vai continuar agora. Bom, galera, e aqui, né, a gente está no último tipo que a gente vai tá falando, né, nesse vídeo, nessa apresentação. Último tipo de refatoração, tá? Substituir condição por polimorfismo, ok? Tá, polimorfismo ele é uma ferramenta da programação orientada a objetos, tá? Ele basicamente significa fazer a mesma coisa, só que de maneira diferente, certo? Então, é interessante que vocês tenham esse entendimento, né, sobre programação orientada a objetos, que ela é muito importante para a refatoração em vários aspectos, ok? Tá, situação. Em que situação a gente vai estar utilizando? Em momentos que há condicionais complexas para a execução de scripts específicos, ok? E qual seria a solução para esse problema? A solução é, a gente troca as múltiplas condições por classes e depois chamar essas classes por objetos, tá? Aqui, esse aqui é um exemplo, tá? Ele tem uma condição aqui que a gente vai poder estar refatorando, ok? É um código pequeno. Normalmente, nas quais vocês vão utilizar esse tipo de refatoração, vai ser uma condição muito mais complexa que essa, tá? Então, como é que a gente pode estar fazendo a refatoração aqui? Estou mostrando para vocês agora, ok? Esse aqui é o código que a gente vai estar usando, certo? A primeira coisa é interessante que vocês observem sobre esses comentários. A gente precisa entender que nem sempre o comentário vai ser bom. Algumas estruturas de comentários que são feitas, elas são desnecessárias e acabam poluindo o código, o que dificulta no entendimento dele também. Então, vários comentários dele, acho que todos esses comentários aqui devem ser removidos justamente porque eles estão poluindo o código. Tá? E aí foram removidos, tá? Como vocês podem ver aqui, o código ele tem uma estrutura, né? E tem os atributos que definem salário mensal, a comissão e o bônus. Ele define o quanto deve ser pago para cada funcionário, tá? Aqui o pagamento, ele chama o método, né? E define tudo aqui. Ok, e como é que a gente vai poder estar refatorando esse código aqui? Tá, a primeira questão é, a gente vai dividir essas condições aqui em classes. Então, vamos estar criando as classes, né? A classe engenheiro. A classe gerente. E a classe vendedor. Tá? Pronto, criamos as classes. A gente tem que aplicar aqui a questão da herança. Essas classes aqui, elas vão herdar os atributos e os métodos da classe tipo empregado. Então, eu vou estar logo fazendo extended. Eu vou copiar e colar para ser mais rápido. Certo, fiz, né? Então agora essas classes elas estão herdando os atributos e os métodos dessa classe, tá? Ok. Agora eu vou retirar isso aqui, não preciso mais dele. Eu vou definir aqui, isso aqui como void, vazio, e eu não preciso desse aqui também. Eu vou definir aqui um system out print. Um sistema de print e eu vou chamar um get salário mensal.
Pronto. Ok? Isso aqui ele vai estar pedindo para mostrar o salário mensal. É simples, certo? Aqui eu vou estar só copiando e colando essa mesma classe, esse mesmo método, quer dizer. Ok? Aqui também. Só que aqui tenho que estar get bônus. Pronto. Ok. Como vocês podem ver, cada um, né, tem o seu de forma diferente, tá? E aqui foi reduzido a isso aqui, esse método. Ok. Aqui a gente vai pagar tudo isso. A gente pode estar criando aqui um método. Eu vou chamar esse método public void. Eu vou chamar esse método de pagar. O pagado ele vai chamar um tipo empregado. Eu vou chamar tipo, passando parâmetro, né? E aí esse tipo vai ser tipo ponto set bônus. O bônus ele vai ser de R$500. Tipo ponto set comissão de R$300. E um tipo ponto set salário mensal, que vai ser de 2.000. Tá. E tem que passar também o método quando a gente vai pagar. Tá? E agora eu chamar. Agora eu tenho que instanciar, né, um objeto antes, um objeto pagamento. É um pagamento. Vou chamar de P igual a new pagamento. Aqui eu chamo p.pagar. Qual o tipo que eu quero, e aí eu vou chamar as classes. Eu quero um engenheiro. Eu quero um gerente. Sempre colocando new na frente. Eu quero um vendedor. Certo? E aí agora eu vou dar um. E aí o salário, né, de cada um. O gerente, que é o salário mais o bônus. O vendedor, que é o salário mais a comissão. E o engenheiro, que é só a comissão, o salário. Bom, foi adicionado mais um método aqui, né? O método que ele passa os valores. Aí aqui eu só faço chamar, né, cada classe. Como vocês podem ver aqui, onde a refatoração realmente devia ser aplicada, reduziu muito o código daquele tamanho para esse, né? Olha, como vocês podem ver. E aqui, né, não teve que usar tanto, não teve que chamar os atributos nem nada. A gente só chamou até mesmo pelos métodos. Ó, ficou muito pequeno o código. Mesmo criando outros arquivos mais organizado, dá um entendimento melhor, né? Até porque a pessoa que vai estar programando aqui, pior, ela tem que entender o que é um get e um set, né? Então, acrescentar esse código aqui valeu a pena, né? Pela organização do resto. E é basicamente isso aqui, né? O código foi refatorado.
Aqui, como vocês podem ver, né, é a solução, como ficaria. Aqui, né, a chamada. Bom, gente, é basicamente isso, ok? Lembrando que existem mais de 80 tipos de refatoração. Esses foram 10 tipos dessas refatorações. E é interessante, como vou falar novamente sobre isso, né? É interessante porque a gente está tentando abordar aqui uns códigos mais simples para vocês perceberem algumas situações e refatorarem. O que vai sempre deixar mais simples o código, né? Um melhor entendimento dele, mais claro, tá? Como esse daqui, né? Esse tipo de refatoração aqui ele é um pouco mais complexo, que utiliza polimorfismo, mas a gente tentou utilizar ali um código menor para que vocês entendessem como funciona a organização, a distribuição dele, tá? Então, esse que é o interessante. Interessante que vocês vejam aqui no código menor o exemplo, olhem para o código quando vocês estiverem programando um código maior e entendam qual a situação que vocês devem aplicar a refatoração. Esse que é o essencial aqui, tá? E por hora é isso, tá? Obrigado pela atenção e até outra hora. Tchau.